There used to be an angel. Olá pessoal, Dr. Teorema. Estamos aqui na aula de hoje para falar um pouquinho para você sobre histologia. A histologia, que é um dos conteúdos que está no módulo 4, que fala um pouquinho sobre os diferentes tipos de tecidos, suas funcionalidades, enfim, aonde encontramos e tudo mais. Pessoal, quando se fala em histologia, devemos pensar que existe o tecido epitelial, existe o tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo e denso, existe o tecido conjuntivo cartilaginoso, existe o tecido conjuntivo ósseo, existe o tecido conjuntivo adiposo, existe o tecido conjuntivo hematopoético. Bem, além disso, existe o tecido muscular e o tecido nervoso, que não faz parte do tecido conjuntivo, certo? Bem, vamos começar a aula de hoje aqui falando um pouquinho sobre características do tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido de revestimento, ou também ele pode ser um tecido glandular. Quando se fala em tecido epitelial de revestimento, devemos pensar que as células são bem justapostas. Característica desse tecido, as células se manter bem unidas. Para essas células se manter bem unidas, devemos pensar aqui, dois tipos de modificações de membrana que possibilitam essa junção celular, que são os desmossomos e interestações que nós estudamos nos módulos anteriores. Além disso, o tecido epitelial ele é desprovido de vasos sanguíneos. Isso é um ponto bem interessante, porque cai muito esse vestibular. Bom, se o tecido epitelial é desprovido de vasos sanguíneos, de que maneira ocorre a nutrição dele? Assim, pessoal, existe o tecido epitelial e embaixo tem o tecido conjuntivo. Só que entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo existe uma estrutura chamada lâmina basal. Esta lâmina é dotada de nutrientes e é através da lâmina que passa nutrientes do tecido conjuntivo para a lâmina basal e posteriormente para o tecido epitelial. Então, quem nutre o tecido epitelial é a lâmina basal. Bem, quanto aos tipos de epitélio, quanto aos tipos de revestimento que são formados pelo tecido epitelial, tu tens o epitélio simples, que é aquele formado apenas por uma camada de célula. Tu tens o epitélio estratificado, que é um tipo de tecido epitelial, lógico, formado por várias camadas de célula. Tu tens o tecido epitelial pseudoestratificado, o próprio nome já está dizendo pseudo, falso estrato, falso estratificado, que é um tecido em que tu tens uma camada de célula, mas é formado, essas células apresentam um formato diferente, dando uma falsa impressão que esse tecido é estratificado. Bom, um dos locais clássicos que tu encontra o tecido pseudoestratificado, que é bastante vestibular, é na parte da traqueia. Ou seja, o revestimento da traqueia é feito por um tecido conhecido como pseudoestratificado. O de transição, ele apresenta células cúbicas que podem ficar achatadas dependendo da funcionalidade do órgão. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem a bexiga, ora, ela vai estar cheia e ora, ela vai esvaziar. Isso possibilita que as células vão modificando o seu formato conforme a funcionalidade do órgão. Então, o tecido de transição ele é bem encontrado lá na nossa bexiga. Pessoal, quando se fala de tecido epitelial, nós temos que pensar que as glândulas do nosso corpo são formadas pelo tecido epitelial. Ou seja, tecido epitelial glandular, tu vai encontrar glândulas exócrinas, endócrinas, anfícrinas ou mistas. Muito tranquilo, muito fácil isso. As glândulas exócrinas são todas as glândulas que liberam secreção para fora do corpo ou nas cavidades. As glândulas endócrinas são todas as glândulas que liberam secreção direto na corrente sanguínea. Enquanto que as glândulas anfícrinas ou mistas são glândulas que liberam secreção tanto nas cavidades como também direto na corrente sanguínea. Sempre lembrando que glândula exócrina, secreção para fora, glândula lacrimal, glândula sudorípara, glândula sebácea, exemplos clássicos. Glândula endócrina são aquelas glândulas que produzem secreções e vai na corrente sanguínea. E essas secreções são conhecidas por hormônios. Então as glândulas endócrinas são todas aquelas glândulas que produzem hormônios. Hipófise, tireoide, timo, certo? O próprio córtex da suprarrenal, enfim, várias glândulas que estão
estão ligadas ao nosso sistema endócrino. E a glândula anfíquina famosa é o pâncreas, porque o pâncreas funciona de maneira endócrina, produzindo a insulina e o glucagon, os hormônios aqueles que controlam a taxa de açúcar no sangue. E funciona de maneira exócrina, liberando o suco pancreático, que vai participar da nossa digestão. Quanto às secreções das glândulas, a secreção pode ser merócrina, apócrina ou holócrina. Secreção merócrina é aquela secreção que ocorre na glândula, na verdade, quando a glândula libera apenas a secreção. As células glandulares liberam apenas a secreção. É o que ocorre na glândula salivar, na glândula sudorípara. Já as glândulas apócrinas são glândulas em que suas células, além de liberar a secreção, liberam parte do conteúdo citoplasmático. Exemplo clássico são as glândulas mamárias. Já as glândulas holócrinas, além de liberar a secreção, liberam seu conteúdo citoplasmático. A mais famosa delas são as glândulas adiposas, ou seja, a parte de gordura do nosso corpo, os adipócitos. Pessoal, passando aqui para tecido conjuntivo, temos que lembrar que o tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento. É um tecido que se difere em relação ao tecido epitelial, porque as células não estão justapostas. Apresenta bastante substâncias intracelulares, ou seja, bastante substância entre uma célula e outra. As células não estão bem unidas. É um tecido de preenchimento, é um tecido de armazenamento. Quando se fala em tecido conjuntivo, a parte amorfa é formada de várias substâncias, polissacarídeos, gases, águas, excretas, anticorpos. Essa é a parte amorfa do tecido conjuntivo. E além disso, o tecido conjuntivo tem fibras proteicas. Isso cai bastante em vestibulares. Quais são as fibras que fazem parte do tecido conjuntivo? Fibras colágenas, elásticas e reticulares. Lembra sempre do colágeno, né? Na nossa pele, nos dando resistência. Quanto ao tecido conjuntivo, eu começo a aula de hoje com o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo é óbvio que ele vai ter poucas fibras proteicas, diferente do tecido conjuntivo denso, que nós veremos na próxima aula, que é dotado de fibras proteicas. E o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele não tendo muitas fibras proteicas, faz com que ele seja um pouco mais flexível. Quero lembrar vocês que o tecido conjuntivo frouxo é formado por células que são bem famosas também em perguntas de vestibulares. Fibroblasto, mastócito, plasmócito, macrófago e adipócitos. Começamos pelo fibroblasto, muito fácil. Fibroblastos são células nas quais produzem as fibras que vão dar toda essa consistência ao tecido conjuntivo. Mastócito são células responsáveis pela produção de histamina e heparina. Sempre lembrando que histamina é um vasodilatador, enquanto que heparina é anticoagulante. Plasmócitos são células do tecido conjuntivo responsáveis pela produção de anticorpos. É óbvio que lá, quando tu estudas a parte do tecido sanguíneo, tu vai encontrar alguns tipos de leucócitos, tipos de glóbulos brancos, como os linfócitos B, que também produzem anticorpos. Mas os plasmócitos é uma célula conjuntiva, na qual também é responsável pela produção de anticorpos. Macrófagos é a maior célula fagocitária que encontra no teu corpo, são células com grande potencial de fagocitose. Agentes estranhos, que a gente chama de antígeno no corpo, são englobados e são destruídos muitas vezes por essa célula conhecida como macrófago. E os adipócitos são as células de gordura, né? Que são células que armazenam lipídios. Pessoal, aqui está um pouquinho, né, sobre características do tecido epitelial, o início do tecido conjuntivo, que serve para a nossa aula de hoje. Na próxima aula, voltaremos com a sequência do conteúdo, falando sobre outros tipos de tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, estamos juntos! There used to be an angel